Fala aí, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre os conditional types dentro do TypeScript. Então a gente vai estar entendendo melhor aí a utilização da palavra extends dentro das tipagens. Mas primeiro, antes da gente falar de conditional types, é interessante que já exista aí um conhecimento sobre generics. Então, se você ainda está na dúvida ali sobre como os generics funcionam, dá uma olhada no vídeo que eu já tenho aqui no canal, beleza? Então vamos lá. O que é, né, um conditional type aí para a gente poder começar? Bom, o conditional type ele nada mais é do que um if-else, beleza? Ou um operador ternário dentro do TypeScript, certo? Então, vamos já visualizar isso ali a nível de código. Então, já estou trazendo aqui um tipo isNumber, que recebe um tipo T, como eu disse, a gente vai estar utilizando generics aqui. E aí a gente faz o seguinte expressão, né? Que, como você pode ver, ela é bem parecida ali com o ternário do JavaScript. É basicamente a mesma sintaxe. E a gente está dizendo aqui, caso o T, o tipo que eu passei, ele estenda de number, a gente retorna true, do contrário a gente retorna false. Então esse extends, ele vai basicamente checar aqui se o tipo que foi passado, né, o tipo T, se ele é um número, se ele pertence ali ao conjunto de números, né, reconhecido pelo TypeScript. Então, se a gente testar esse cara aqui, a gente utilizar o nosso tipo, vamos criar aqui um tipo A e vamos chamar aqui o isNumber, passando o literal type 3. E aí a gente pode ver que o tipo A foi resolvido como true, beleza? E se a gente passa aqui o tipo B, passando um isNumber com string, aí ele já vai cair aqui no falso, beleza? Porque ele vem aqui, executa string, não extends de number, né? String não é um number, então ele retorna false, beleza? Então acho que já deu aí para entender melhor o que é um conditional type. E aqui, obviamente, a gente está passando o literal type 3, mas se a gente passa o próprio number, ele também funciona, né, da mesma maneira, porque number é number, certo? Então, a palavra extends, quando ela é usada dessa maneira, após aqui o igual, né, a gente está falando que ela é um conditional type, é uma condição que a gente vai estar aplicando ali na nossa tipagem. Mas também existe uma outra maneira da gente estar utilizando a palavra extends que eu vou mostrar agora. Então vamos criar já um novo tipo aqui, vamos apagar esse código e eu vou trazer aqui um novo tipo. E aí a gente vê que esse tipo ele já está até dando erro, legal? Ele é o tipo aqui extract message, né, de um tipo T, onde T, mais uma vez, pode ser qualquer coisa, e aí a gente retorna message de dentro desse tipo T. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu possa executar esse cara, vamos criar ele aqui, e vamos chamar extract message, passando um objeto que tenha message, onde message é string. E aí a gente vê que esse cara funciona, né? Ele fala aqui que message é do tipo string, porque ele buscou aqui dentro. No entanto, o nosso tipo ele tem um erro. Ele fala aqui que não pode ser usado, né, para indexar no tipo T, porque o TypeScript ele não tem nenhuma garantia de que esse tipo que vai ser passado aqui possui uma mensagem. Então, eu poderia passar aqui, por exemplo, um número, igual a gente passou no exemplo anterior. Então, eu preciso aplicar uma restrição nesse tipo genérico, que é o que a gente chama de constraint. Então, a gente vai usar também a palavra extends nesse caso. Então, eu falo aqui que eu espero um tipo genérico, que eu estou chamando de T, mas esse tipo genérico ele precisa ser um objeto onde a gente tenha pelo menos a propriedade message, e aí o tipo de message aqui eu posso falar que é unknown, ele é desconhecido, pode ser qualquer coisa. E aí, se eu venho aqui agora e com esse cara aqui passando 3, ele já fala aqui que o tipo número ele não satisfaz, né, essa constraint, essa restrição de um objeto que possua a propriedade message, certo? Então eu vou trocar aqui de novo e a gente vai voltar a ter message do tipo string, e aí ele já volta a interpretar aqui message como string. Se eu troco esse message aqui para string ou nulo, legal? Ele já atualiza aqui a minha tipagem. E aqui, obviamente, eu poderia ter, né, esse cara aqui numa tipagem separada. Por exemplo, tipo e-mail, onde eu teria uma mensagem e eu teria também ali um autor. E aí eu poderia passar aqui o e-mail. E é a mesma ideia, tá? A restrição
ela só pede que o meu objeto que é passado possua uma propriedade message. Não quer dizer que ele tem que ter exatamente essa tipagem, né, somente a propriedade message. Legal? Então, vamos seguir aqui. A gente já entendeu agora qual que é a diferença de um tipo condicional para um tipo onde a gente aplica uma restrição, que foi o caso aqui. A gente está aplicando uma constraint. Então, vamos duplicar isso aqui de novo. Então, a gente vai ter aqui message 1 e message 2. No message 2, eu vou passar aqui um literal type, beleza? E aí, quando a gente passa o literal type aqui, ele reclama da mesma forma que a gente tinha antes, porque agora a gente tem a constraint. Uma outra opção que nós temos é não utilizar o constraint e utilizar o conditional type nesse caso, para poder passar para o TypeScript essa mesma garantia de que o nosso objeto possui essa propriedade. Então, eu vou tirar ele aqui da restrição e vou passar para o lado da condição. Então, ele vai virar um conditional type agora. Então, eu falo assim, o tipo T extends um objeto em que eu possuo pelo menos ali um message, né? Caso sim, então eu vou retornar esse tipo na propriedade message, vou retornar essa tipagem. Do contrário, eu vou retornar o tipo never. Tá? Então, aqui a gente vê que agora ele para de reclamar, a gente consegue passar aqui qualquer coisa, inclusive aqui o literal type 3, sem nenhum problema, mas a gente recebe de volta aqui o tipo never, beleza? E aqui continua funcionando da mesma maneira, beleza? Então, a gente tem essas duas opções aí. Então, já que a gente está falando de conditional type, o uso dessa palavra extends, ele traz aí algumas funcionalidades assim, a mais que a gente pode estar utilizando também. Então, aqui a gente vê que nós estamos acessando a propriedade message dentro do tipo T. E a gente também está falando que o tipo de message é unknown. Mas existe um outro cara, né, que a gente pode estar utilizando, é uma outra opção também nesse caso, onde a gente vai inferir o tipo da mensagem. Então, eu falo aqui que eu espero um objeto que possua um tipo, uma propriedade mensagem, né, message, porém eu vou inferir aqui essa mensagem. Então, aqui é como se eu estivesse criando, pessoal, uma variável. Tá? É como se eu estivesse criando um tipo que existe dentro desse escopo aqui do meu conditional type. E aí, em vez de retornar T na message, eu retorno esse tipo que eu criei. Vou até chamar ele aqui de message type. E aí a gente retorna ele e funciona da mesma maneira, certo? Então, esse é o uso do infer. Porém, nesse caso, ele não faz muito sentido, porque como ele não se faz necessário, né? Porque como a gente consegue acessar dessa maneira, não existe muita necessidade aí de utilizar o infer. Mas é interessante saber aí dessa possibilidade, né? E vão existir casos onde você não vai conseguir acessar o tipo que você quer desta maneira, né? Através do index ali da propriedade ou algo do tipo. Então, você vai precisar do infer. E é esse exemplo que a gente vai ver agora. Então, vamos já apagar aqui esse código. Então, vamos já criar um novo código aqui, onde a gente vai ter uma função que eu vou chamar de hello. A gente recebe aqui um name, que tem que ser uma string, e a gente vai dar aqui um return hello name, beleza? Algo bem simples. E aí, se a gente passa o mouse aqui nessa função, a gente vê que ela a tipagem dela ali, né? Recebe uma variável do tipo name, é string, e o TypeScript já entendeu que a gente está retornando uma string. Então, eu posso visualizar isso melhor aqui no TypeScript, criando aqui um tipo separado, que eu vou chamar de hello_fn, que vai receber o type of de hello. Legal? Então, o uso desse type of, ele acaba sendo uma maneira aí de você conseguir ali comunicar um pouco das coisas que você tem a nível de código, né, que vai ser executado com o TypeScript. Então, a gente vê que o hello_fn ele é resolvido desta forma aqui, né? A gente abre parênteses, name string, a gente tem a sintaxe ali de flecha, né, indicando qual que é o retorno. Então, eu vou até copiar esse cara e vou colar aqui embaixo para a gente ter aí como referência do que está acontecendo. E agora a gente vai criar um tipo, né, que quando a gente utilizar ele vai retornar para a gente esse string aqui. Então, a gente vai criar um tipo que nos retorna o tipo de retorno da função passada. Então, eu vou criar aqui fn return type,
que recebe um tipo T e, a princípio, a gente vai só retornar esse tipo T. A gente não vai fazer nada. E aí vou utilizar esse cara aqui embaixo. Como eu estou simplesmente retornando o que eu recebo, a gente continua tendo a mesma tipagem aqui. Legal? Então, agora que a gente vai utilizar aqui um conditional type dentro desse cara. Então, concorda comigo que o tipo que eu estou passando, esse tipo genérico, ele precisa ser uma função. A gente já viu que essa aqui é a sintaxe, a gente abre e fecha parênteses. E essa função, ela precisa retornar alguma coisa. Vou colocar dessa forma. Certo? E aí, se atendeu a essa condição, o tipo passado ele é uma função, então a gente retorna essa alguma coisa. Do contrário, vamos retornar never. Legal? Agora vamos visualizar esse cara melhor, porque se a gente vê aqui embaixo, a gente vê que ele está retornando never, né? Então vamos ajustar para que ele funcione aqui com a nossa função. Então a primeira coisa que a gente tem é que a função aqui desse tipo, dessa condição, né, desse tipo genérico aqui, ela não recebe um parâmetro string, enquanto que a nossa recebe. Então vou falar aqui que eu recebo o argumento 1, né, posso usar ali qualquer nome, que é do tipo string, e aqui eu retorno alguma coisa, e caso isso atenda, a gente vai retornar esse cara, mas eu continuo tendo never, porque eu preciso substituir mais coisas. Então, como a nossa função retorna string, vou trocar aqui por string. Então, essa é a nossa condição. O tipo que a gente passa agora, ele vai bater 100% com essa condição, e aí a gente retorna string. A gente passa o mouse aqui agora, a gente tem string sendo retornado. Então, está funcionando. Porém, se eu adiciono um outro parâmetro aqui, vamos dizer surname, né, que seria o sobrenome, e agora a gente fala aqui hello, name e surname, a gente já passa a pegar o never de novo, porque a gente espera aqui nessa condição uma função com apenas um parâmetro, enquanto que aqui a gente tem dois. Então, obviamente, a gente poderia, né, ajustar aqui arg1, arg2, mas essa não é a ideia. Então, a gente vai passar a ajustar esse cara aqui da maneira correta. Então, a gente recebe um número de argumento que pode ser qualquer coisa, né? A gente recebe vários ou nenhum argumento, e o tipo deles tanto faz, né? N. E caso essa função retorne string, a gente retorna string, do contrário never. A gente vê aqui de novo, string volta a funcionar. No entanto, se a gente retorna aqui algo que não seja uma string, a gente vê que a nossa tipagem está quebrada de novo. E é aí que vai entrar o uso do infer. Então aqui eu não quero pegar string dessa maneira, né? E eu também não consigo pegar ela da mesma forma que a gente pegava no exemplo anterior, dessa maneira aqui. Então eu preciso inferir esse tipo de retorno, tá? Vou chamar ele aqui de retorno, e aí eu retorno o retorno. Ficou até um pouco estranho. E aí agora a gente vê, ele voltou a funcionar aqui, string. Se eu troco aqui para um booleano, ele também pega esse booleano ali. Legal? Então, é assim que a gente utiliza o infer. Deixa eu só corrigir aqui de novo a nossa função. Então, a gente criou aqui, né, esse fn return type. E algo interessante é que esse é um tipo que ele já existe no TypeScript. Tá? Ele é um utility type que foi criado utilizando, né, os conditional types, e ele já existe, porém não com esse nome. Ele é utilizado o nome return type, né? E aí você pega aqui e funciona da mesma maneira. Então, se a gente troca aqui mais uma vez só para poder visualizar, a gente vê que funciona da mesma maneira. Legal? Então é isso, é assim que funciona o infer junto com os conditional types. Acabou que a gente viu um pouquinho de generics de novo e entendemos também a diferença do extends, quando ele é usado em maneira de condição, ou seja, como um conditional type, e também vimos ele sendo utilizado como constraint. Legal? Se ficou qualquer dúvida, deixa um comentário aí embaixo. Não esquece de dar um like, né, se inscrever no canal e mandar também para os seus amigos que trabalham com TypeScript. Beleza? Valeu aí e até a próxima.